Olá pessoal, seguimos na série de resolução de problemas de programação, tomando aí como base os problemas do LeetCode. E hoje é dia de problema difícil, problema aí que envolve o algoritmo de programação dinâmica. Pô, fiquei bem encantado com a solução quando entendi como se resolvia esse problema. Espero que vocês gostem também. Mas antes da gente ir para o problema, não esquece de deixar seu like se você gosta da série, se você gosta desse tipo de vídeo, e considere seguir a gente no canal se você quiser ficar a par das novidades. Só, o problema é o 2742 Painting the Walls, ou pintando as paredes, né? Problema difícil. E o enunciado dele não é dos mais complicados. Ele diz o seguinte, né? Dado dois arrays, um de custos e outro de tempo, qual o menor custo possível para pintar essa lista de paredes? Precisa pintar todas as paredes. Aí, uma coisa que eu demorei a sacar, não tem uma ordem específica para pintar as paredes, pode ser em qualquer ordem, mas qual o menor custo possível considerando que ele tem um pintor que é pago e esse pintor pago demora a pintar as paredes e um pintor que pinta as paredes de graça em apenas uma unidade de tempo. Então qual é a lógica aqui? Imagina que a gente tem aqui esse exemplo, né, de custo e de tempo, e a gente quer pintar essa parede no índice 2 aqui do problema, tá? Então isso aqui vai custar 3 dinheiros para você pintar e vai levar 3 unidades de tempo para você pintar, com pintor pago, obviamente, né? Se usar o pintor de graça, ele vai pintar de graça em uma unidade de tempo. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, aqui o menor custo possível é o 3, porque as paredes aqui 0 e 1 vão ser pintadas pelo pintor que cobra para pintar, então vai te custar 1 mais 2, ele vai levar 3 unidades de tempo para poder pintar, enquanto isso o pintor que pinta de graça vai pintar as paredes. Ah, detalhe super importante, né? O pintor que pinta de graça só pode atuar se o pintor que é pago estiver ocupado, senão estava fácil o problema, né? Era só botar o pintor que pinta de graça para trabalhar e aí o custo sempre seria zero. Vamos ver como é que a gente resolve esse problema aí com programação dinâmica. Pessoal, trazendo um exemplo aqui só para ilustrar qual é o raciocínio por trás desse problema, ele basicamente é um problema de escolher se a gente deve ou não utilizar o pintor pago para pintar uma parede. E toda vez que o pintor pago pinta uma parede, então vamos dizer que ele está pintando essa primeira parede aqui, que utiliza 2 unidades de tempo. Nem estou trazendo o custo aqui para a conversa. Toda vez que ele pinta uma parede com T unidade de tempo, o pintor que pinta de graça vai ter tempo de pintar outras T paredes. Tá? Então, a decisão é a seguinte, né? Toda vez que a gente pinta com pintor pago, a gente vai gastar um custo C para pintar T mais uma parede, que é a parede que o pintor pago está pintando, mais as paredes que o pintor que pinta de graça vai poder pintar nesse tempo. Então, essa é a primeira decisão. Toda vez que você tomar a decisão de pintar com pintor pago, a gente pinta T mais uma parede. E aí, quando a gente não utiliza o pintor pago para pintar a parede, simplesmente nada acontece. Então, a solução do problema é a gente ir de parede em parede e abrindo a árvore de possibilidades se a gente usa ou não o pintor pago para pintar aquela parede. Então, começa aqui, por exemplo, nessa parede, vou chamar assim, de parede zero, né? Se a gente tem aqui uma decisão de pagar, vou chamar de P, e uma decisão de não pagar, vamos para a parede 1, que vai dar para a gente aqui uma decisão de pagar e não pagar. Vamos para a parede 2, que vai dar uma decisão de pagar e não pagar. E no final, a gente precisa entender qual desses itens aqui tem um menor custo e foi onde as escolhas possibilitaram a gente pintar todas as paredes. Tá? Esse é o raciocínio por trás do algoritmo que a gente vai implementar agora. O que a gente precisa tomar cuidado aqui também, né? Se a gente chega no final aqui, deixa eu só falar uma outra coisa, né? A gente precisa controlar em que parede a gente está aqui tomando a decisão. Isso eu vou controlar uma variável i que vai de 0 até n. E a outra informação que a gente precisa controlar é quantas paredes falta pintar, né? Então, toda vez que a gente faz aquela história de pintar T mais uma parede, a gente desconta aqui quantas paredes faltam ser pintadas
dessa variável R. E esse R começa com um número total de paredes aqui que eu estou chamando de N. Dito isso, pessoal, tem algumas condições de parada, né? Primeira condição de parada é quando esse R aqui chegou no zero, tá? Quando a gente pintou todas as paredes. Ou então, quando esse I chega lá no final, esse I é igual a N, e o número de paredes que a gente tem que pintar é maior do que zero. Quer dizer que a gente chegou no final do nosso loop aqui, sem pintar todas as paredes, e aí essa condição aqui, a gente vai retornar um valor, sei lá, infinito aqui no custo, porque a gente vai dizer, putz, esse custo aqui a gente quer desconsiderar esse cenário, né? Onde a gente chega no final e não pintamos todas as paredes. Vamos para a implementação, que se tiver faltando algum detalhe aqui para explicar, a gente vai entender na implementação do problema. Vamos à implementação aqui, pessoal. Um detalhe que eu esqueci de citar é que a gente vai precisar utilizar a memoization aqui. Já explico o que eu quero dizer com isso, tá? Então vamos gerar aqui a nossa função recursiva, que vai receber o índice da parede que a gente está estudando e o número de paredes que faltam pintar, IR. A gente tem algumas condições de parada aqui, que é, se o R for menor ou igual a zero, não tem mais parede para pintar, eu vou ter um custo de zero, já pintei todo mundo, então não preciso mais gastar grana com isso, posso retornar zero. E se eu cheguei na parede N e não pintei todo mundo, quer dizer que eu estou com uma solução impossível aqui, né? Então vou retornar um infinito aqui para gerar um custo alto e a gente não considerar essa resposta. E aí, pessoal, o nosso custo agora, a gente tem um custo se pintar e um custo se não pintar. Então, assim, o custo se pintar, ele vai ser o custo, o coste desse item I, certo? Mais o custo, vou chamar aqui o exec, o custo de verificar a partir da próxima parede, porém, aqui no remaining, a gente já vai ter pintado time de I mais uma parede. Deixa eu tentar falar de novo aqui. Eu vou ter que tomar decisão se eu vou pintar ou não pintar e descobrir quem tem o menor custo. Então, assim, ó, na parede I, decidi pintar? Decidi. Beleza, cara. Entuba aí esse custo, bota esse custo aí, paga esse custo, e aí veja qual o menor custo possível dali para frente. Então, estou indo para a próxima parede, vou abrir a árvore lá no próximo item, no I mais 1, e estou falando o seguinte, mas como eu pintei aqui um cara que vai demorar time de I tempo, eu sei que as paredes pendentes vão ficar a parede que eu estou pintando agora, mais o tanto de parede que o pintor de graça vai poder pintar, vou subtrair isso das paredes que estão pendentes. E qual é a outra possibilidade? É não fazer nada, é não pintar. Aí, esse cara aqui vai ser o exec de I mais 1, vou tomar decisão na próxima parede, porém, eu não vou diminuir minha fila de paredes a serem pintadas. Dito isso, eu preciso retornar um mínimo entre o custo de pintar e o custo de não pintar. E esse cara aqui vai seguindo, né? Vai abrir uma decisão no item I, vai abrir outra no I mais 1, no I mais 2, no I mais 3, até acabar. Então, aquela árvore que a gente viu na implementação vai ser aberta aqui, a gente vai explorar as possibilidades e aqui a gente vai querer o custo da menor perninha da nossa árvore. Dito isso, a gente precisa agora chamar a nossa função exec, passando o índice 0 e passando o tanto de paredes que tem pendentes para pintar, que é simplesmente o len de... Eu estou usando N, né? Vou tirar aqui esse len, vou botar N, e aí eu esqueci de definir o N. O N é o len de cost. Tá? É isso. Tanto faz ser len de cost ou len de time, é o número de paredes. Tem que ver se eu não esqueci nada, não dei nenhuma escorregada. Deixa eu conferir. Pessoal, no código em si não esqueci de nada, mas tomamos um time limit exceeded aqui. Por quê? Porque não fizemos a parte do memoization. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente vai abrindo essa árvore aqui, né, imagina que o que dita aqui o nosso problema, o estado que a gente precisa controlar, é esse aqui, em que parede eu estou e quantas paredes tem pendente. Eu vou acabar recalculando isso várias vezes, né? Vou passar várias vezes, sei lá, pelo nó 5, onde tem 10 paredes pendentes.
E aí eu posso salvar esses cálculos intermediários e reutilizá-los sem precisar executar a função toda. Esse ato de salvar esses caras, esses resultados intermediários e reutilizar, são chamados, é a chamada memoization. Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente poderia criar aqui uma variável memória e aí botar aqui, ó, se uma tupla, né, de ir tiver em m, a gente retorna esse m de ir, tudo bem? E no final, antes de retornar, no caso desse cara não estar aqui disponível, né? A gente pode falar que esse m de ir é igual a esse resultado e retornar justamente o m de ir. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Salvando o resultado nessa variável m, e toda vez que eu encontrar esse resultado já pré-calculado, a função já retorna daqui mesmo, não precisa executar toda essa lógica. Repara que com essa alteração a gente já consegue fazer o problema passar, mas o Python tem um mecanismo mais interessante para fazer essa parte de cache da função, que é um cara que está numa biblioteca chamada FuncTools. E vamos usar esse cara aqui agora. O que a gente precisa fazer, pessoal? Importar o cache, né? Posso tirar tudo isso aqui que eu implementei na mão, do M, né? E por aí vai. Continuar só retornando o meu mínimo entre pintar e não pintar. E aí, pessoal, aqui eu anoto a função com esse @cache. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele já vai olhar, ele vai ter esse trabalho de olhar quais são os parâmetros de entrada na função, verificar que a gente está, de novo, chamando, fazendo uma chamada que a gente já fez anteriormente, e ele vai tomar o cuidado de retornar o resultado cacheado. A gente não precisa fazer isso na mão. Então, na prática, a gente só importou aqui o cache, fez o @cache na cabeça aqui da nossa função, e tudo vai estar resolvido. Vamos submeter de novo. Tá aí, pessoal. Quando a gente usou aqui o cache que o Python já entrega para a gente pronto no FuncTools, nossa performance saiu lá dos 25% para os 61%. Né? Então, simplifica a nossa implementação e tem melhor performance. Beleza? Mais um problema resolvido. Se você gostou da solução, não esquece de deixar seu like. Não só da solução, né? Pode não ter gostado da solução e gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Considere seguir a gente no canal para ficar a par das novidades. Lembrando que a gente vai tentar soltar problemas fáceis toda segunda, quarta e sexta. Problemas difíceis e médios toda terça e quinta. Acompanhe a gente aí. Por hoje é só. Vamos nessa. Grande abraço.